Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. O câncer é a doença que mais mata. Em nível global, 1 em cada 6 pessoas tem morte relacionada à doença. Saiba como se prevenir na reportagem. O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo. A nível global, 1 em cada 6 mortes estão ligadas à doença. 1/3 das mortes estão relacionadas aos estilos comportamentais e alimentares. O alto índice de massa corporal, baixo consumo de frutas e verduras, a falta de exercícios físicos e o uso de álcool e tabaco. Os principais tipos de câncer mais comuns são próstata, câncer de mama, colo retal, pulmão, câncer de pele não melanoma e estômago. As chances de cura chegam a 90% quando o câncer é detectado logo no início. O câncer é uma doença das células do nosso corpo. Então essas células passam a não ter mais um controle da divisão das células, né? E aí isso vai formando tumores. O câncer é um tipo de tumor maligno e ele pode acometer qualquer parte do nosso corpo, né? Em qualquer tipo de célula do nosso corpo. Qualquer sintoma diferente que a pessoa tenha, perda de peso, dor abdominal, dor no peito, náuseas, vômitos, diarreia, sintomas que não passam ao longo dos dias, isso requer investigação, porque pode ser um câncer ainda no estágio inicial que não está provocando dor. Então, é bem importante esse conhecimento de que o câncer, ele não dói nas fases iniciais e quando dói, pode já estar numa fase mais avançada. Pode ser hereditário e é importante que a gente tenha esse conhecimento de que apenas 10% de todos os cânceres, eles de fato têm uma origem familiar, ou seja, uma origem hereditária, aqueles genes que passam de pais para filhos. Nós não temos hoje evidências científicas que correlacionem a tristeza diretamente à causa do câncer, mas o que nós sabemos é que a depressão, a ansiedade, que levam à falta de sono, que levam a pessoa a adotar hábitos de vida ruim, então tudo isso está relacionado a um aumento de risco de diversas doenças, incluindo o câncer. À medida que ele vai evoluindo ao longo do tempo, ele vai invadindo, ele vai infiltrando os tecidos em torno do local primário, onde ele apareceu. E aí ele vai infiltrando esses tecidos e vai atingindo a corrente sanguínea. E aí ele lança células na corrente sanguíneas e essas células vão se implantando pelo corpo. O câncer não é contagioso, então alguém que tem uma pessoa com câncer na família, um amigo, não precisa ter medo de chegar perto, o câncer não passa de uma pessoa para outra, o câncer não é contagioso e as pessoas que têm câncer, elas precisam de ajuda, elas precisam de apoio. Os alimentos que estão relacionados a um fator de proteção são os alimentos saudáveis, os alimentos sem conservantes, os alimentos orgânicos, né, os vegetais orgânicos, frutas e verduras de modo geral, grãos de modo em geral. Então, uma alimentação balanceada, rica em alimentos frescos. A questão do câncer voltar está relacionada ao estágio. Então, quanto maior o estágio em que o câncer é descoberto, mesmo tratando, maior é a chance dele voltar. E por isso que esse é mais um sinal de alerta, uma informação importante, que quanto mais cedo a pessoa descobrir o seu câncer, maior é a chance de cura e menor é a chance desse câncer voltar. A cesta básica ficou mais cara no mês de janeiro. É o que mostra a pesquisa mais recente do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. O aumento nos preços dos itens foi registrado principalmente na região Nordeste. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, as maiores altas da cesta básica aconteceram nas cidades do Nordeste. O ano de 2023 iniciou com uma surpresa bastante desagradável. É que principalmente nessa região Nordeste, onde os níveis de renda são os mais baixos do país, a cesta básica, que reflete a alimentação mais elementar da maioria, teve uma alta extremamente significativa. Pra vocês terem uma ideia,
Recife liderou essa alta com 7,61% só no mês, seguido do estado da Paraíba, onde João Pessoa teve uma elevação de 6,80%, Aracaju 6,57%, Natal 6,47% e Fortaleza teve uma elevação de 3,95%. Portanto, é um ponto fora da reta, um valor extremamente significativo, isso num mês só. E nós não vimos a mesma reação nas demais regiões do país, onde tiveram altas e baixas bastante razoáveis para um mês. Toda temporada tem um vilão. E o tomate voltou para a liderança com um aumento de 27,9% entre dezembro e janeiro. Na sequência, vem a banana, com alta de 3,61%. A farinha teve reajuste parecido, de 3,37%, e o arroz também ficou 3,37% mais caro. Aqui em Fortaleza, dos 12 produtos que compõem a cesta básica, apenas 2 apresentaram redução. O leite, que teve uma diminuição de 3,7%, e a carne, que teve uma redução bem tímida, de apenas 1,2%. Não significa muita coisa, principalmente se a gente levar em consideração que um pedaço de carne de primeira como este custa R$ 135, ou seja, 10% do valor do salário mínimo. Nas ruas, as opiniões dos consumidores se dividem entre o otimismo e a falta de confiança na redução dos preços em geral. Desejamos que eles não subam tanto. Eu espero que os preços baixem, né? Porque a coisa está séria. Mas com essas chuvas, né? Vamos crer, vamos ter fé em Deus, que tudo vai baixar, né? Se você está à procura de um emprego, fique atento. O setor de serviços, que engloba a prestação de serviços em geral e comércio, foi uma das principais forças da economia no país no ano passado. Só em Feira de Santana foram registradas mais de 7.000 vagas no setor e, segundo os especialistas, este crescimento deve continuar em 2023. A Luziana é cozinheira e está desempregada há 4 meses. Apesar das dificuldades, ela não perdeu as esperanças. Acordou bem cedo e veio até a casa do trabalhador em busca de uma nova oportunidade. Já tem um cadastro aqui em casa? Tenho, sim. E vem na fé de que hoje você consegue? É, sim. De verdade, com fé em Deus. Ana Cássia está à procura de um emprego de carteira assinada desde o fim do ano passado. Mas enquanto não encontra, ela faz bicos para conseguir ajudar no sustento da casa. Eu tive que parar um tempo, porque engravidei. Aí, no ano de 2020, eu voltei a trabalhar. Recentemente fui demitida, mas já fui em busca de outra oportunidade. Em 2022, Feira de Santana registrou o saldo positivo de contratações. Foram 7.372 novas vagas, a maioria no setor de serviços. A exemplo de deliveries, bares, restaurantes e farmácias. O levantamento foi divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Para o diretor da Casa do Trabalhador, a expectativa é de melhora em 2023. Pelo histórico, né, do ano passado, a gente acredita que o setor de serviços ainda seja o que mais contrate, né, esse ano. Haja vista que a pandemia já está muito mais amenizada do que o ano anterior, né? Já temos um índice muito grande de vacinados, já temos um índice de morte bem pequeno. Então, a gente acredita que, desde o ano passado, que a economia do país vem se fortalecendo, vem crescendo, e a gente aposta que o ano de 2023 seja melhor que o 2022. Belezas e cultura taioense são representadas em forma de doce durante o aniversário de 74 anos da cidade. Uma moradora de Taió, em Santa Catarina, produz bolachas que são verdadeiras obras de arte. Casinhas antigas que remetem à época dos colonizadores. Destaque para os tijolinhos e para o colorido das flores. Poderiam ficar assim, decorando o ambiente por muito tempo, não fossem comestíveis. Por incrível que pareça, são casinhas de bolacha e com data de validade. Mas podem ficar até 100 dias em exposição antes de serem consumidas, viu? Essas delicadas obras de arte são elaboradas com capricho pela Cláudia, que mora no bairro Padre Eduardo. Ela decidiu empreender, montou o próprio negócio e hoje produz as bolachas sob encomenda.
Eu trabalho há muito tempo com a confeitaria, então foi uma mistura de técnicas e de uma vontade muito grande que minha oma sempre implantou em mim, né, na minha irmã, que é uma coisa que a gente faz desde criança. As bolachas são feitas à base de melado, trigo, polvilho, manteiga e especiarias. A Cláudia busca valorizar a produção local dos ingredientes. A decoração que dá o toque especial aos doces é feita com glacê. Na mão da artista, o saquinho de confeiteiro vira pincel. A firmeza garante o traço leve e preciso. Eu até tentei enfeitar uma bolacha a pedido da Cláudia. Foi um teste de habilidade. O resultado? Bem, vou ter que treinar um pouco mais. Os desenhos de flores são inspirados no Bauernmalerei, antigo estilo de pintura camponesa alemã. Entre as receitas dos doces, algumas são herança de família, passaram de avó para neta, e a Cláudia faz questão de manter essa memória afetiva, uma forma de valorizar as origens e preservar a identidade cultural do município. Por isso, as bolachas remetem à história e à cultura de Taió. Além das casinhas típicas, tem as flores e o modo de vida das famílias taioenses. A gente tentou resgatar o máximo possível, principalmente nos pequenos detalhes, né? Na toalhinha rendada que as omas e as nonas sempre tinham, a pintura de Bauer, que é alemã. Então a gente tentou resgatar as memórias, tanto o afetivo com o sabor de infância, para trazer isso mesmo, né? Trazer o que era de antes, porque era bom, era gostoso e traz uma memória afetiva muito boa. A edição especial de bolachas com a cara de Taió nasceu através de uma parceria entre a Prefeitura e o Sebrae, que incentivou os artesãos a lançarem produtos com a identidade cultural do município. Como Taió é rico em material pré-histórico marinho, nem as conchas foram esquecidas e também viraram bolachas. Essa representa a Heteropecten catarinae, um dos símbolos da capital do Vale Oeste, só encontrada por aqui. A gente fez um trabalho de pesquisa muito grande, se aprofundou para buscar realmente o melhor de Taió, né? Como a Cláudia recebe encomendas, faz as bolachas personalizadas. Essas foram presente para o motorista de ônibus. Tem as de dentinhos, as lembranças para eventos. Teve até bolachas para a feira de matemática. Ela divulga o trabalho no Instagram, @lilidocesbolachasafetivas. O nome é em homenagem à avó. E sempre surge alguma novidade. Afinal, a Cláudia está se dedicando para valer a esse trabalho que é de encher os olhos e aguçar o paladar. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.